Deixa eu trazer aqui mais uma informação sobre esse acordo União Europeia-Mercosul, porque hoje, durante o discurso de Lula, na cúpula do Mercosul, o que mais chamou a atenção foram as expressões faciais do presidente da Argentina, Javier Milei. Com fones de ouvido para acompanhar a tradução do discurso de Lula, Milei levou as mãos ao rosto, arqueou as sobrancelhas e olhou fixamente para frente, sem encarar o presidente Lula, que estava sentado próximo a ele. Reconhecida a qualidade e segurança dos nossos produtos. O Mercosul é um exemplo de que é possível conciliar desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental. O Brasil vai para o Sul interconectado com a América do Sul e com os grandes temas da agenda global. Os projetos do FOSEM são estratégicos no esforço de redução das assimetrias e de maior aproximação entre nossos países. Obtivemos, Pepe dizia, e eu repito, sou do Sul e venho do Sul. A esta Assembleia carrego inequivocamente. Então, vale lembrar que o Javier Milei assumiu hoje a liderança rotativa do Mercosul. E aí, no discurso, Milei afirmou que a atual fórmula do bloco está esgotada e defendeu uma maior abertura comercial durante a sua administração temporária. O presidente argentino seguiu com as críticas ao bloco regional, afirmando que, embora o Mercosul, abre aspas, tenha nascido com a ideia de aprofundar laços comerciais, acabou tornando-se uma prisão que não permitiu que os seus países membros aproveitassem nem as suas vantagens comparativas, nem o seu potencial de importação. Fecha aspas. Piotr, eu quero ouvi-lo, principalmente o que a gente pode esperar aí de Javier Milei à frente agora do Mercosul nessa troca de gestão. Que é um parceiro do Trump. Então, eu vou voltar primeiro ao ponto que a Ana trouxe sobre a questão americana. Se a gente olhar mesmo para essa reunião, parece que houve uma pressa. Para um negócio que está há 25 anos sendo negociado, por que você precisa fazer um anúncio sem ter a anuência de todos antes? Chega, primeiro vai lá e pega a assinatura de todo mundo e aí você faz não só o anúncio, você faz o anúncio da concretização do plano. Não, mais um anúncio, Alexandre se referiu a isso, mais um anúncio, o que não garante nada por hora. Mas por que parece que há essa pressa? A União Europeia tem uma situação e ela sabe que vai mudar a relação com os Estados Unidos, que vai ser muito diferente do que foi, por exemplo, com Joe Biden, sobretudo das asas que ela criou em cima da OTAN. E deu no que deu numa guerra. Porque tivesse havido uma posição americana tal como a conhecemos, que os Estados Unidos são a OTAN, sejamos claros, quem tem o poderio militar, porque aquilo é uma aliança militar. Uma aliança militar é quem tem mais navio, quem tem mais soldado, quem tem mais avião para colocar em batalha. Quem faz isso são os Estados Unidos. Ele teria dito, não, as fronteiras da OTAN não vão se aproximar da Rússia, a Rússia não teria invadido, não teríamos tido a guerra da Ucrânia. A invasão, na verdade, da Ucrânia, que se tornou uma guerra pelos russos, contrariando tudo no direito internacional. E óbvio que os europeus sabem disso e vão ter que negociar. E aí parece que estão criando uma série de outras coisas, é típico de negociador. Eu jogo um monte de coisa na mesa, sabendo que eu não vou levar tudo, mas para levar o principal e conseguir alguma autonomia. Não é diferente. Eu acho que o acordo, em algum momento, é até, de alguma forma, alimentado pelos chineses, porque os chineses também vão usar isso na negociação com os Estados Unidos. E convenhamos, sejamos justos, eu não estou fazendo julgamento de valor aqui de onde para onde a gente tem que ir. Você tem um negociador poderoso do outro lado agora. E óbvio que vai usar o tamanho da economia dele. Até porque, sejamos justos aqui, qualquer um faria a mesma coisa na situação dele. Nações, como se aprende na diplomacia, nações não têm amigos, nações têm interesses. A questão é você ter um corpo diplomático competente, capaz para defender os seus interesses, a ponto em que o outro vai ter que aceitar. Ou porque você chegou a um acordo de forma amigável, ou porque você demonstrou que aquele país passou de todos os limites. E você consegue apoio internacional para isso. Foi o que o Brasil conseguiu, e sejamos justos também com a nossa história, lá no governo Fernando Henrique, aliás, desde o final do governo Itamar, nas negociações, por exemplo, de impor reciprocidade. Em negociação, o Brasil conseguiu o direito de retaliar os Estados Unidos, acho que no aço, enfim, todas aquelas coisas. Mas por quê? Porque você provou que você tinha uma competição desleal, que você tinha direito de colocar o seu produto lá. Enfim, esse é um ponto. A questão do Milei, o Milei tem uma posição muito dura em relação ao Mercosul e ele deixou isso claro na campanha dele inteirinha.
O Mercosul, sim, precisa ser renovado. Só que ali nessa imagem que a gente vê o Lula e que a gente vê o Milei, o discurso do Lula é o que de pior existe e que veio do século XX. O Milei é a visão do século XXI das coisas. Este é o fato. Você imagina o Uruguai, que agora o Lacalle Pou está saindo, porque mudou a eleição. O Uruguai era o primeiro a reclamar do Mercosul. Porque disse, eu tenho um acordo que eu posso fazer, seja com chineses ou qualquer outro ali, que eu vou vender meus produtos, mas eu tenho que pedir a anuência do Mercosul. Os acordos, quando começam a impor obrigações demais e não trazem os benefícios que poderia ter sido esse acordo com a União Europeia, aprovado 10 anos antes ou 15 anos antes, você começa a ver com certa ressalva esse acordo. Muito provavelmente, porque o mesmo novo presidente uruguaio tem compromisso com o Uruguai, mas não tem compromisso com a visão do Lula e com a visão atual do Mercosul. Eu creio que o Milei vai impor novas ideias para o Mercosul, ou senão é aquela coisa. Chega uma hora que ele começa a perder o valor porque os participantes já não vêem mais interesse em permanecer lá. Vai ter muito barulho, vai ter muita novidade em relação a essa gestão. Vai ter muito trabalho também, né? Sim. A gestão do Milei vai mexer nessa questão do Mercosul, porque sim, se a gente parar para pensar rapidamente, ele está datado e precisa ser mexido. Agora, como vai ser mexido, aí é uma negociação diplomática também. Alexandre, o Piotto usou a palavra renovação. A gente pode esperar um bloco mais renovado, mais dinâmico, com o Javier Milei agora no comando da gestão rotativa do Mercosul? Porque o Piotto tocou no ponto, né? O Milei é a cabeça atual, contemporânea, né? Do novo milênio. A cabeça do nosso presidente está lá atrás ainda. A gente ouviu a leitura do texto do discurso, certamente feita pelo Itamaraty, ouvindo o Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, etc., junta tudo e faz uma manifestação no discurso. Teve dificuldade de ler, eu pensei, puxa, o Biden está saindo do hemisfério norte e o nosso presidente continua aqui, né? Mais ou menos nesse nível que a gente viu pela leitura. Eu não sei se o Milei estava achando aquilo uma lenga-lenga ou o quê, né? Certamente Milei lembra do que o Chile fez, desde que o Mercosul impôs que não vedação a acordos sem ouvir o Mercosul. O Chile não entrou, fez acordo com todo mundo, acordos bilaterais, e, como se sabe, a economia chilena deu um salto quando fez isso, né? Isso se reflete no bem-estar do povo chileno. Eu pergunto, por exemplo, uma coisa bem corriqueira: que diferença fez para o povo brasileiro a tal placa do Mercosul? Acho que fez diferença para quem produziu as placas. Toda aquela troca de placa que não identifica mais a cidade, não se sabe em cidade menor se o carro é de fora, de onde é que é, né? Porque igualou todo mundo, é do Mercosul. Imagina a população do Nordeste, por exemplo, né? Eu vi o Lula dizendo que é do Sul, né? A população do Nordeste, lá perto de Garanhuns, onde ele nasceu, diz que Mercosul é esse, né? Que não tem nenhum. Lá no Rio Grande do Sul a gente tem essa afinidade com a fronteira, com os argentinos, com os uruguaios, a gente se sente Mercosul, né? Às vezes a gente se sente até brincando Cisplatina do Norte, né? Mas e o resto do país, o que tem a ver com essa placa? Eu estou só citando uma coisinha, né, que é para marcar, vamos anunciar o casamento, acordo com amanhã, provavelmente a antiga imprensa domesticada pelas publicidades de páginas de estatais certamente vai mostrar que já está em vigor esse acordo. Não casaram ainda, e como o Piotto percebeu, foi uma certa pressa, né? Vamos anunciar logo esse noivado para ver se o casamento sai. É mais ou menos isso, né? Parece que alguém está nervoso aí com o tempo de discussão, mas tem que fechar a discussão, senão um acordo não se faz sob pressão, a menos que uma das partes esteja constrangida, o que não é o caso.